Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos dar início à conjunção e à locução conjuntiva. Na aula de hoje nós vamos abordar esses dois assuntos aí. Então, o que é conjunção? É a palavra invariável que une termos de uma oração ou une orações. Então, ela pode unir oração ou termos, né? Locução conjuntiva são expressões formadas por duas ou mais palavras que têm a função de conjunção. Locuções conjuntivas são duas ou mais palavras que juntas têm a função de conjunção. Grande parte das locuções são formadas por advérbios, preposições, certo? E aí nós temos aqui algumas locuções conjuntivas, como a fim de que, à medida que, logo que, ainda que. Observe que o que, né, está presente na maioria das locuções conjuntivas, né? Então, como eu falei, a conjunção, ela une orações ou termos com o mesmo valor sintático. Aí nós temos: Maria chegou atrasada à festa, mas foi embora tarde. A Cinderela correu e entrou na carruagem. Nós temos dois períodos. Cada período aí, nós temos uma conjunção, que é o mais e o ezinho. O mais aí está indicando a diversidade, né? E o ezinho está indicando uma adição. Tá certo? Entrando um pouquinho no assunto de coesão e coerência, sabemos que a coesão é aquela ligação entre as palavras e entre as orações. E a coerência é o sentido que se dá no texto, tá certo? Nós temos aí, ó. Você sabe o que é coesão? Quando falamos em coesão, nos referimos aos elementos gramaticais responsáveis por ligar as palavras, as orações, as frases e os parágrafos de um texto. Então, na coesão, é necessário que tenha algumas conjunções, então é por isso que é importante sabê-las, tá bom? Aí nós temos coerência. Um texto é coerente quando apresenta uma continuidade semântica e quando todos os enunciados produzidos pertencem à mesma unidade comunicativa, ou seja, todos os parágrafos de um texto têm o mesmo sentido. A coerência depende, antes de mais nada, das relações de sentido que se estabelece de forma explícita entre as palavras. Essas relações devem obedecer a três princípios: o princípio da relevância, o da não contradição e o princípio da não redundância. Então, não pode nem ficar reduzido só no assunto, não pode fugir do tema, tá certo? Então, a coerência é o sentido que dá no texto, tá bom? Agora eu vou falar para vocês uma coesão, onde a coesão sem coerência. Ó, fui à praia me bronzear porque estava nevando. E quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Observe aí, porque o ezinho e o isso e o que são as conjunções. Porém, o texto está sem coerência nenhuma, não é? E aí, agora, vocês vão observar esse exemplo aí, ó, de um texto incoerente. O gato comeu o peixe que meu pai pescou. O peixe era grande, meu pai é alto. Eu gosto do meu pai, minha mãe também gosta. O gato é branco, tem roupas muito brancas. Então, você vai pegar esse texto aí e vai colocar conjunções, preposições, pronomes, se for o caso, enfim, você vai transformar ele num texto coerente, colocando conjunções, preposições, o que der certo para colocar. Ou seja, você vai colocar elementos gramaticais, esses elementos que eu estou dizendo, tá bom? No livro de vocês, na página 35, nós temos vários exemplos aqui, né? Exemplos na página 35 de conjunção e locução conjuntiva, tá certo? E aí, vocês vão observar esse trechozinho, copiar e responder no caderno de vocês, tá certo? Vocês podem copiar esse textozinho de caneta e responder de lápis, tá bom? Então, mãos à obra e vamos para o grupo que eu vou dizer o horário de entrega.